Nós estamos encerrando hoje uma série de mensagens chamada Como Viver nos Últimos Dias. E até aqui nós temos estudado, Hoje é a quarta mensagem. Nós falamos no primeiro domingo sobre a esperança no fim dos tempos, falamos sobre Lucas 21, falamos sobre o sermão escatológico de Jesus, Jesus falando dos últimos dias, do que aconteceria, mostrando para nós alguns detalhes, coisas que nós identificamos. Falamos um pouquinho do princípio das dores, o que é o princípio das dores. Nós falamos, há quanto tempo Jesus está para voltar? Fazem 2000 anos. E a qualquer momento, é momento. Falamos depois, no outro domingo, além do aqui e agora, falamos de 1 Coríntios 15, 19. A nossa esperança só é para essa vida, somos miseráveis e dignos de compaixão. Falamos um pouquinho aonde tem que estar a nossa esperança. Falamos semana passada sobre santificar-se, santifique-se. Falamos sobre nós buscarmos mais ao Senhor, nos posicionarmos na palavra, como temos que nos preparar para os últimos dias. E hoje nós vamos falar sobre quando Ele voltar. Quando Jesus voltar. E como será essa volta? Como será a volta de Cristo? Preparando uma timeline aqui que fala um pouquinho de como vai ser essa volta, as partes, as etapas. E primeiro, a palavra nos fala em Mateus 24:30, que essa volta será visível e ela será inconfundível. Mateus 24:30 diz: então por fim aparecerá no céu o sinal da vinda do homem. E haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Então, ela será inconfundível, ela será visível, não vai ser algo oculto que ninguém sabe o que está acontecendo, não. A palavra fala que será visível, será inconfundível, nós vamos saber que o nosso rei está voltando. Depois, Mateus 24:42 nos mostra que, deixa eu voltar aqui, que não era para passar aqui, que ela será repentina. E ela será inesperada. Mateus 24:42 fala o seguinte: portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião o seu Senhor virá. Lá em Lucas 21 nós vimos os sinais, Falava sobre guerras, fome, falsos profetas e muitas outras coisas. Aonde nos sinalizaria a volta de Jesus, o momento da volta do nosso Senhor. Porém, nós precisamos ter claro que mesmo com todos esses sinais, o momento exato, ele é inesperado. Nós não sabemos quando vai ser. Nós não sabemos quando será este momento. Embora estejamos vivendo todos esses sinais, nós não sabemos qual será este momento. Depois, em 1 Tessalonicenses fala que o Senhor descerá do céu com o brado do comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Aí fala depois lá que primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Então, Tessalonicenses, Paulo nos fala que este retorno, ele será acompanhado de um som poderoso, descrito aqui como trombetas celestiais e voz de comando. Ou seja, um sinal de realeza. Um sinal de que o rei está voltando. E aí, no mesmo 1 Tessalonicenses, verso 16, finalzinho, e o verso 17 fala ali: primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Olha essa ordem. Depois com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então, estaremos com o Senhor para sempre. Você pode falar glória a Deus por isso, irmão? Você estará com o seu Senhor para sempre. Aqueles que morreram em Jesus, aqueles que morreram crendo em Cristo, ressuscitarão com corpos glorificados. E depois os crentes vivos, eu e você, se estivermos vivos nessa ocasião,
nós seremos transformados e arrebatados, levados para nos encontrar com o Senhor nos ares. Irmãos, isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Mas, após isso, tem algo chamado o julgamento. Mateus 25, 31, 32, nós vamos ler daqui a pouco isso, mas eu quero repetir com vocês aqui. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Haverá um julgamento. Haverá um julgamento. Os justos serão acolhidos no reino eterno. Haverá um julgamento, e é isso que nós vamos falar hoje, sobre este julgamento. Mas após o julgamento, será estabelecido o reino eterno. Cristo inaugurará um reino eterno. Reino de justiça, reino de paz, reino de plenitude. Apocalipse 21, 4 diz que não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, não haverá pecado, não haverá, porque será um reino eterno, um reino perfeito, aonde aqueles que são dele ficarão ali para sempre com o seu Senhor. Amém. Mas, o Evangelho de Mateus 16, 27 nos diz o seguinte: pois o Filho do Homem virá com seus anjos na glória de seu Pai. E ele vai fazer o quê? E julgará cada pessoa de acordo com suas ações. Nós vamos falar do julgamento. De todas essas mensagens, eu enxergo que essa é a mais importante. Porque nós vivemos encantados com Jesus que cura, com Jesus que salva, com Jesus que perdoa, com Jesus que acolhe. Mas existe um aspecto que muitos evitam. Jesus voltará e ele será o juiz. Ele será o juiz. A mesma graça que nos salva, presta atenção nisso. A mesma graça que nos salva amanhã, ela será o critério de julgamento. A graça não é algo para que nós nos escondamos atrás dela e pequemos deliberadamente. Mas a graça de Deus, ela traz sobre nós responsabilidade. E essa mesma graça que nos salva, ela será o critério de julgamento meu e seu. E nós estamos falando aqui de um Jesus conveniente, um Jesus que entende tudo, porque hoje em dia se prega isso. É o Jesus que entende tudo, é o Jesus parça, é o Jesus que é aquele Jesus que mesmo no meu pecado, ele passa a mão no meu pecado. Não. Ele perdoa, sim, mas o perdão de Deus nos traz uma responsabilidade de mudança. O perdão e a graça nos trazem a responsabilidade de mudança. Porque nós fomos perdoados pelo verdadeiro juiz. O juiz, o justo juiz, que voltará em glória para julgar cada um pelas suas obras. Eu não estou falando que nós somos salvos pelas obras, não estou falando isso. Mas na medida em que nós conhecemos a Jesus, nos aprofundamos em um relacionamento com Ele, dia a dia, a nossa vida e o nosso caráter é transformado e somos feitos dia após dia à imagem de Cristo. E isso nos traz uma grande responsabilidade em como nós temos que viver até o grande dia, em como nós temos que viver. E a palavra nos mostra muito claro como nós temos que viver. Como nós seremos julgados?
Nós seremos julgados conforme a nossa mordomia da fé, dos dons e do nosso amor ao próximo. Sabe, meus irmãos, quais são esses critérios? Quais serão os critérios usados por Jesus no dia do julgamento? Quais serão esses critérios? Quem é que gosta de fazer prova? Quem gosta? Eu curto fazer prova. Quem gosta? A Ilma, a única entre nós. No final ela vai orar pela gente, né? Só a Ilma, mas ninguém gosta de fazer prova. Eu não gosto de fazer prova. Quem aqui já teve a experiência de fazer uma prova, mas o professor não tinha dado aquilo na matéria? Quem já teve essa experiência? Certeza ou você que não estudou? Certeza, né? A gente tem essa certeza, mas aqui a Carol assumiu, eu não estudei. Quem que já colou em prova? Meus filhos levantaram as mãos? Só para saber. Quem já colou? Levanta, assume o pecado aqui, irmãos. Geração má e perversa. Eu só não quero saber quando. Porque se foi essa semana agora, irmãos, tu é que tá de férias, né? Só não quero saber quando. Mas, geralmente a avaliação, a prova, ela é justa. Por quê? Porque você é avaliado de acordo com aquilo que você aprendeu. É assim, não é? É assim que funciona? Você é avaliado de acordo com aquilo que você aprendeu. Agora, a prova é injusta se você for avaliado de acordo com aquilo que você não aprendeu. Sabe, irmãos, a gente está diante de um contexto em que Jesus nos dá matéria. E a partir dessa matéria ele nos avalia. Eu vou passar para vocês hoje a cola da prova. Quem quer saber a cola da prova? Eu vou passar para vocês a cola da prova hoje. Mateus 25. Uma leitura extensa, vou ler por partes. Mas do verso 1 ao verso 46, nos apresenta 3 parábolas que revelam claramente os critérios do grande exame final. O grande exame final. E qual será este grande exame? Jesus, ele nos deixa tudo muito claro na palavra. E nós vamos ter consciência no que nós seremos avaliados. E o primeiro ponto que eu quero me debruçar com vocês aqui, Mateus 25, do verso 1 ao verso 13. Se você quiser abrir a sua Bíblia, abra comigo. Mateus 25, do verso 1 ao verso 13. Vai nos dizer o seguinte: então, o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite, foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando. Saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Repita comigo. E a porta foi? Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora,
chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Verso 12. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Verso 13, Jesus diz: portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta. Jesus nos conta, essa primeira parábola, Jesus nos conta e nos descreve como será o reino dos céus no momento da sua volta. 10 virgens foram ao encontro do noivo. Todas as 10 estavam com suas lâmpadas acesas. Aqui tem até uma imagem da lâmpada. É mais ou menos assim que era a lâmpada naquela época. Todas foram com as suas lâmpadas acesas. Mas havia uma diferença. Havia uma diferença crucial. 5 eram prudentes. E o que elas fizeram? Elas levaram óleo extra. E 5, como a palavra diz, eram tolas. Por quê? Porque elas não levaram óleo reserva. E o que acontece? O noivo demorou. O noivo demorou. Todas adormeceram. E à meia-noite, um clamor ecoou: o noivo está chegando. O que as prudentes fizeram? Elas reacenderam suas lamparinas, com o óleo reserva que elas tinham. E o que aconteceu com as tolas? Com as chamas se apagando já, porque elas não tinham óleo reserva, elas foram pedir ajuda. Mas já era tarde. E elas tiveram que sair para comprar óleo. E quando elas estavam fora, o que aconteceu? O noivo chegou. A porta foi trancada. Elas bateram, imploraram, mas ouviram o seguinte: eu não as conheço. Sabe, irmãos, essa parábola, ela não fala de salvos e perdidos. Mas ela fala de pessoas, mulheres que estavam na expectativa do noivo. Mulheres que esperavam o noivo. Ela fala de pessoas que esperam o noivo. Todas tinham lâmpada. É verdade ou não é? Todas tinham lâmpada. Todas estavam na cerimônia. Todas sabiam o que fazer. A diferença não estava na aparência delas. Porque elas tinham a aparência de noiva. Mas a diferença estava no interior delas. No interior delas. O azeite, quando a palavra fala em azeite, ela sempre se refere à presença do Espírito Santo. E aqui Jesus nos mostra, através dessa parábola, do óleo que deveria ter-se de reserva. Presença contínua do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo na sua vida é o combustível da sua vida espiritual. É o combustível que nos faz todos os dias, mesmo diante das lutas, das dificuldades, a nossa fé ser viva. É a combustível que nos aproxima cada vez mais e nos faz ter sede de termos comunhão com o nosso Senhor. É o combustível, essa presença, esse óleo, é o que nos faz e nos dá desejo de cada dia mais fazer parte da igreja, ser igreja, pertencer à igreja, se envolver na igreja. Esse óleo é que cada vez mais me faz me aprofundar nas verdades inconfundíveis na palavra de Deus. Presta atenção. É possível ter aparência. É possível ter estrutura. É possível fazer parte da igreja. É possível conhecer a doutrina da igreja, mas estar vazio por dentro. Nós estamos falando de 10 virgens que conheciam. É possível tudo,
mas é possível estar vazio por dentro. E o que acontece? O que as prudentes fizeram? As prudentes mantiveram a chama acesa, mesmo enquanto o noivo demorava. Porque ela fala que o noivo demorou. Elas mantiveram a chama acesa. As tolas acharam o quê? Presta atenção. O que as tolas acharam? Que o azeite das outras seria suficiente para elas, depois também. Existe uma lição aqui, meus irmãos. Existe uma lição clara. Nós não podemos viver da espiritualidade alheia. Porque os meus pais, porque a minha mãe, porque a minha esposa, porque meu esposo, porque meu... Não. Eu e você precisamos ter a nossa experiência dia após dia com o Senhor. Todos os dias nós precisamos encher de óleo a nossa lamparina. Outra coisa, nós não podemos viver também de espiritualidade residual. Não existe reserva de espiritualidade, reserva antiga. Porque lá em 1833, quando eu fazia parte, porque naquela época, a palavra que eu mais ouço aqui é naquela época, porque antes, porque quando eu era, porque quando eu fui, porque um dia, presta atenção, a fé que nos alimenta hoje, ela precisa ser alimentada todos os dias. Nós precisamos alimentar a nossa fé todos os dias. Eu queria dizer algo a você. O melhor tempo de Deus na sua vida é hoje. Embora lá atrás você tenha vivido coisas especiais, acredito eu, porque eu também vivi. Mas para mim, para minha esposa e para você, precisa ser o seguinte: o seu melhor momento com Deus é hoje. Porque se eu ficar olhando para trás, eu não vou avançar. Você precisa curtir, irmãos. Curtir a viagem. Aproveitar a sua vida com Deus hoje. Sabe aquela pessoa que viaja e não curte a viagem, e quando volta azeda? Não pode ser você. Você precisa hoje manter a sua lamparina acesa. Você precisa se alimentar hoje. O que você viveu lá atrás é referência para que você hoje possa viver algo muito maior e poderoso. Irmãos, eu tive grandes experiências na minha vida com Deus no meu passado. Eu me converti no ano, não parenta, mas eu tenho, a idade é assim, A Fabiana fala que eu tenho uma idade, mas eu tenho outra, mas eu vou concordar com ela porque minha mulher tem razão. Eu me converti em 94. Ninguém falou vixe, ainda bem. Tem uns que falam vixe. Vivi coisas maravilhosas. Vi com os meus olhos coisas que eu duvidaria que existiria e que eu veria um dia. Mas eu quero te dizer algo. Não troco pelo que eu vivo hoje. Com Deus. Como igreja. Porque o hoje, ele pode ser melhor que ontem. Basta nós cultivarmos a nossa vida com o Senhor. Sabe, meus irmãos? Precisamos responder algumas perguntas. Primeira pergunta. Você cultiva a sua fé mesmo quando não sente vontade? Porque não é toda hora que você está com vontade. Hoje eu não estou afim. A fé, ela tem que ser uma escolha diária. Eu tenho que escolher diariamente a me aprofundar na minha vida com Deus. Quem é que faz academia? Quem vai? Agora as mãos abertas. Ou você só é sócio da academia? Sócio majoritário, que investe todo mês lá, porque você sabe que tem futuro, né? Irmãos, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas uma coisa é fato. Né, Marcelo? O exercício físico é para você cuidar da sua
Você sabe, tá vendo? Querendo ou não querendo, você tem que ir. Querendo ou não querendo, você tem que ir. E você precisa, querendo ou não querendo, se alimentar da palavra. Tendo vontade ou não tendo vontade, você precisa se alimentar da palavra. Ah, mas eu estou passando por uma luta, pastor, estou passando por uma dificuldade. Ó, irmãos, na dificuldade, nos momentos difíceis, nos momentos fáceis, nos momentos alegres, aonde quer que você esteja, passando o que você estiver passando, você precisa cada vez mais se aprofundar na palavra e na presença do Senhor. E aí vem, a partir disso, a minha segunda pergunta para você. Você tem priorizado a oração, a adoração, a leitura bíblica e a comunhão? Sabe, meus irmãos, não basta nós termos acesso à Bíblia. Não basta ter acesso à Bíblia. Não basta somente vir ao culto. Sabe por quê? Porque o azeite ele é pessoal. É você. Nós não podemos deixar para correr atrás do azeite no último minuto. Sabe por quê? Porque a porta será fechada. Vocês repetiram em voz alta. A porta foi fechada. Agora, minha pergunta a você, a sua fé, ela está ativa ou a sua fé está adormecida? Como está a sua fé hoje? Como está a sua fé hoje? Outra pergunta. Você está preparado? Se o noivo vier essa noite? Fiz essa pergunta semana passada. Se Jesus voltar hoje, se Jesus voltar hoje, você está preparado? Você está pronto? Você vai ou você fica? Nós somos muito levados por sinais. Esse tema Apocalipse, ele chama atenção, né? Apocalipse significa revelação, na palavra original significa revelação. Apocalipse é a revelação dos últimos dias. Nós somos nos chama muita atenção. Eu me lembro da época em que aqui nessa igreja, muitos não são, nós éramos fissurados na lua de sangue. Quem lembra disso? Era a lua de sangue. Lembra, Julinho? A lua de sangue hoje. Jesus vai voltar hoje. Jesus vai voltar. Sabe, meus irmãos? Mas a parábola que nós lemos nos mostra que a volta do noivo será repentina. Nós temos visto sinais, mas nós não sabemos o momento nem a hora. Nós não sabemos quando isso vai acontecer. E eu quero dizer algo. Não haverá tempo para correr atrás do azeite no último minuto. Não haverá tempo. Não haverá tempo. Outra pergunta que nós temos que pensar é: quem você tem sido? Quem você tem sido nos dias de silêncio ou aparente demora do noivo? Quem você tem sido nesses dias? Quem vocês têm sido nesses dias? As noivas prudentes, mesmo diante da demora do noivo, o que elas fizeram? Se prepararam. Elas se prepararam. Agora, diante da volta de Cristo, que nós não sabemos nem o dia e nem a hora, mas sabemos que a qualquer momento, como você está? Você está preparado? Você tem se distraído com as coisas deste mundo, dessa era? Sabe que a presente era nos apresenta muitas distrações. Muitas. Quem é que é distraído? Que não está olhando, né, Carlos? Você quer? Quem é distraído? Sai daí? Não parece. Tudo distrai. Você não consegue ter foco.
Né, Rogério? Não consegue ter foco. O Rogério está focado ali. Você não consegue, está focado em mim ali. Você não consegue ter foco. Porque tudo te distrai. Nós precisamos ter foco. Sabe por que nos distraímos diante da volta do nosso Senhor? Porque nós não temos foco nisso. Nós temos foco na prosperidade, nós temos foco nas riquezas, nós temos foco nas conquistas, porque é tudo aquilo que muitas igrejas prometem para as pessoas, mas nos deixamos de lado o quê? Que o nosso Senhor está voltando e nós precisamos nos preparar, estarmos com a nossa lâmpada pronta e acesa, para que no momento em que Ele volte, eu não esteja frio, eu não esteja distraído e não esteja cansado, eu esteja preparado. Sabe que a palavra de Deus nos mostra uma mulher, Ana. Ana, eu ia perguntar quem é, mas está escrito aqui, Ana foi mãe de Samuel. Ana, ano após ano, subia a Siló. E mesmo sem ver mudança, ela era estéril. E mesmo sem ver mudança, ela subia ano após ano. Não só estéril, mas além de estéril, humilhada. Mas o que ela fazia? A palavra nos mostra que ela continuava orando. Ela continuava se derramando diante de Deus. Ela não se conformava com aquilo. Mas ela buscava incessantemente o Senhor. Posso falar? Todos à volta dela estavam conformados. Mas ela não estava conformada. Ela manteve a sua fé viva. E sabe o que acontece? Deus responde a ela. Muito mais que emoção. Se Ana fosse movida por emoções, ela não permaneceria. Mas Ana era movida por convicção. A convicção de que Deus iria fazer alguma coisa na vida dela. Você é movido por emoção, por convicção? Você que é movido por emoção, quer dizer algo, você não vai chegar a lugar nenhum. Você mesmo diante das suas dificuldades, diante da sua dor, diante do seu choro, diante do que você esteja passando, você precisa ter uma convicção que você serve e segue a um Senhor que é todo poderoso e que tem poder para fazer infinitamente mais. E que esse Senhor vai te voltar para te buscar, e que você precisa estar pronto. Essa precisa ser a nossa convicção. A lâmpada de Ana permaneceu acesa, mesmo em meio à dor dela. Meus irmãos, presta atenção, quem não alimenta o fogo da fé será surpreendido com a porta fechada. Marque isso aqui para você. Essa luzinha aqui, ela tira o meu foco, né? Já falei dessa luzinha. Quem não alimenta o fogo da fé será surpreendido com a porta fechada. Segunda mordomia que o texto de Mateus 25 nos apresenta. Mateus 25, verso 14 ao verso 30, nos mostra o seguinte. Jesus, após falar das virgens, e ele fala no verso 13, portanto, vigiem, pois não sabem nem a hora, nem o dia e nem a hora da volta. Aí Jesus vai no verso 14 e diz o seguinte, o reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhe confiou seu dinheiro, dividindo de forma proporcional à capacidade deles. Como foi dividido o dinheiro? Proporcional ao quê? Fale bem alto, a capacidade deles. Vamos lá. Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos, e ao último 1 talento. E a palavra diz que ele foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo,
o senhor voltou de viagem e os chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena. E agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Verso 22. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. O senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena. E agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Verso 24. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele. O servo, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou o meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida ordenou: tirem o dinheiro deste servo e deem ao que tem 10 talentos. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mas do que nada tem, mesmo o que não tem lhe será tomado. Verso 30. Agora lance esse servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Segundo critério que Mateus 25 nos mostra, que nós seremos julgados, avaliados, é segundo a mordomia dos nossos dons. Jesus ele conta uma história de um senhor que antes de viajar, ele confiou seus bens a 3 servos. Um ele deu quanto? Ao outro? E ao outro? 1. Mas a palavra nos mostra que ele deu a cada um de acordo com a sua capacidade. Os 2 primeiros, o que recebeu 5, o que recebeu 2, eles trabalharam com o que receberam, multiplicaram. E o terceiro, por medo, escondeu, enterrou e o devolveu da maneira que recebeu. Aí quando o Senhor volta, ele chama aqueles homens para prestar contas. E aí, aqueles homens ouviram o seguinte, 2 deles: muito bem, servo bom e fiel. Mas teve um, aquele que enterrou, o que ele ouviu? Servo mau. Foi chamado de preguiçoso. E no final foi chamado de inútil. Meus irmãos, nós precisamos entender o que essa parábola nos fala. O que esta parábola nos ensina. Sabe que Jesus deixa claro, em primeiro lugar aqui, que a fidelidade não está em conservar, mas a fidelidade está em produzir. A fidelidade está em multiplicar. Deus, Ele espera de mim e de você algo chamado frutificação. Não somente proteção, mas Ele espera de nós frutificação. Todos nós. Repita comigo, todos nós. Repita, fala assim: eu recebi algo do Senhor. Você recebeu algo do Senhor. Nós recebemos dele dons, talentos, recursos, habilidades e oportunidades. Todos nós, oportunidades. Todos nós, todos. E não importa se eu recebi 5 talentos, não importa se eu recebi 2 talentos, não importa se eu recebi 1 talento. Mas o que importa é que Deus espera que você use aquilo que Ele te deu e multiplique aquilo que Ele colocou sobre a sua vida.
Porque presta atenção, nós não seremos cobrados pelo que nós não recebemos. Nós seremos cobrados por aquilo que nós recebemos. Nós seremos cobrados pelo que nós fizemos com aquilo que nós recebemos do Senhor. Todos nós recebemos, mais uma vez, dons, talentos, recursos, tempo, habilidades e oportunidades. Todos nós recebemos. Minha pergunta: o que você tem feito com isso? O que você tem feito com isso? O que você tem feito com os talentos que Deus te deu? Será que você tem trabalhado esses talentos, esses dons que Deus te deu? Ah, mas Leandro, eu não tenho nenhum dom. Você tem? Eu não tenho nenhum talento. Tem. E como tem, é que você não enxerga. Todos nós temos. E somos chamados a multiplicar isso. Somos chamados a investir a nossa vida nisso que Ele nos deu. Ele não nos deu algo para que nós guardemos. Vou usar um exemplo aqui, mas isso se expande. Você é músico. Está na célula. Mas pensa assim, ah não quero mais me envolver. Porque olha só, vamos cair no outro tópico aqui, no outro ponto que eu falei. Porque um dia, lá atrás, não irmãos, Deus te colocou no outro tempo, no outro momento. E Ele te deu um dom, Ele te deu um talento. Talvez o seu talento, o seu dom não seja músico, mas você seja um que gosta de computador, gosta de operar som, gosta de servir as crianças, gosta de receber pessoas, gosta de servir na cantina, gosta de fala mais aí, me ajuda aí. Abrir a casa, obrigado minha linda. Gosta de receber as pessoas da sua casa. Todos nós recebemos algo. Vou usar o meu amigo Marcelo aqui, posso te usar de exemplo? Vem aqui e faz... Não, estou brincando. Ele ia pedir para ele fazer a flexão de braço aqui para vocês, é todo esportista. Mas Deus deu a ele um ministério. A corrida. E nós temos pessoas aqui que foram ganhas por esse ministério. Deus deu um dom para ele. E ele enxergou esse dom, uma oportunidade de multiplicar isso. Talvez você ame receber as pessoas na sua casa. Eu amo receber as pessoas. Você pode ser um anfitrião de célula. Eu não sei, meu irmão, qual é o seu seu talento. A gente tem aqui em torno de mais de 200 pessoas aqui reunidas nessa manhã. São 200 dons e 200 talentos aqui diversificados. Mas todos nós temos. E a minha pergunta a você é, o que você tem feito com isso? Você tem multiplicado isso que você tem recebido? Sabe, meus irmãos, todos nós temos. Quem aqui tem o Espírito Santo? Levanta a mão. Todos, levante a mão. Todos têm o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo tem algo a oferecer. Ponto final. E o Senhor espera de nós multiplicação. E multiplicação envolve nós nos dedicarmos ao serviço daquilo que o Senhor nos deu. Nos dedicarmos, talvez você seja um evangelista nato. Tem gente que é evangelista nato. Tem gente que atrai. E o que você tem feito com isso? Talvez você tenha sobre a sua vida o dom da generosidade. O que você tem feito com isso? Todos nós, presta atenção. Nós, através do Espírito que foi colocado nas nossas vidas, e a partir do Espírito Santo os nossos dons são potencializados. Nós somos chamados para influenciar o mundo. E o que você tem feito? E aí as perguntas que exigem respostas de nós. Você tem investido seus dons e recursos para o reino? Seu tempo, seus relacionamentos, sua profissão, suas finanças. Tudo isso são plataformas que Deus te deu para você fazer a diferença. E nós precisamos ter isso muito claro para nós.
Ou será que você, com que tudo isso que Deus te deu, você está mantendo os seus próprios projetos? Seus projetos pessoais. O famoso eu. Porque se eu não, porque se eu. Não. O que o Senhor nos tem dado, o que o Senhor tem colocado sobre a sua vida, é para ser entregue aos pés dele, multiplicado. Segunda pergunta que precisa de resposta. Você tem compartilhado o Evangelho com alguém? Sabe qual é o maior talento que nós recebemos? O maior talento que nós recebemos é a mensagem da salvação. E esta mensagem, que é um talento que nós recebemos, precisa ser multiplicado. Agora, o que você tem feito com o Evangelho que te salvou? Quero dizer algo pesado para você agora. Você está pronto para isso? Está pronto para essa conversa, sim ou não? Então mesmo. Se quiser, vai no banheiro, vai tomar água, pegar uma coxinha na cantina. Dou um tempinho para você. Há pessoas ao seu redor. Presta atenção que eu vou falar para você. Existem pessoas ao seu redor que talvez só ouçam de Jesus por meio da sua vida. E aí, você será cobrado por isso. Você será cobrado por isso. Terceira pergunta que exige resposta. Você está enterrando talentos por medo, conforto, ou também por omissão, né? Medo, conforto ou omissão. Que desculpa você tem dado? Que desculpa você tem dado para não servir, para não discipular, para não se envolver? Que desculpa você tem dado? Nós temos espaço para todos aqui. Todos podem servir. Todos, diaconato, som, iluminação, projeção, transmissão, câmera, fotografia, integra. Na célula, irmãos, a célula é o maior celeiro que existe de serviço. É o maior celeiro que existe de serviço. Queria dizer algo a você. O que Deus te confiou foi feito para multiplicar. Repita comigo, multiplicar. E a última pergunta que exige resposta. Você espera reconhecimento ou está servindo por amor? Queria dizer para você, se você estiver esperando um reconhecimento humano, em algum momento, presta atenção, em algum momento, vai ficar a desejar. Sabe por quê? Porque pessoas são falhas. É verdade, não é, Nódia? As pessoas falham. Eu erro, eu falho, eu esqueço, porque eu sou um ser humano. Ser humano. O que está te movendo? O que está te fazendo andar? Aplausos? Ou multiplicar aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos? O que está te movendo? Queria dizer algo a você, meu irmão. Sabe por que você faz parte, você é membro da família, comunidade da Graça Itaquera? Porque eu gosto do pastor. Obrigado. Fico feliz com isso. Porque eu gosto da música. O Andrezinho e seus ministros de louvor e a banda ficam felizes por isso. Obrigado. Mas meu irmão e minha irmã, sabe por quê você está aqui? Porque a célula é muito legal. Eu amo a minha célula. Poxa, se eu pudesse, eu ia todo dia na célula. O seu dirigente te agradece de coração. Sabe por que você está aqui? Porque Deus te plantou aqui. Presta atenção. Deus te colocou aqui.
Repita comigo: Deus que me colocou aqui. Você está aqui porque o Senhor te plantou aqui. E aonde o Senhor nos planta, Ele espera que nós demos fruto. E dando fruto, multipliquemos. Se você pegar uma árvore, já que essas árvores estão mortas aí fora, né? Você pegar uma árvore que está plantada no lugar, dando fruto, e levar ela, ou não, vamos botar ela em outro lugar. O que vai acontecer com ela? Morre. Fica igualzinho essas árvores que estão aqui em frente. Morta, cheia de fungo. Sabe por quê? A árvore dá fruto aonde ela é plantada. E se você está com algum problema, eu queria dizer o seguinte: ore ao Senhor, porque Deus vai tratar o seu coração. Porque Deus te colocou na comunidade da Graça Itaquera para que você dê fruto, e muito fruto, e o nome dele seja engrandecido e glorificado nesse lugar. Amém? Eu ia pular, mas vou falar rapidinho a multiplicação dos pães e peixes. Existia um menininho com a sua lancheira. Comia bem ele, 5 pães. O menino comia bem. E 2 peixinhos para ficar ali, caso dê aquela fominha. E esse menino abriu mão do que ele tinha para que uma multidão fosse alimentada. Pequenos recursos que foram entregues nas mãos de Jesus. Aquilo parecia insignificante diante daqueles 5.000 homens. Insignificante. O que são 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças? Não é nada. Mas nas mãos de Jesus, nas mãos do Mestre, aquilo era o potencial para alimentar uma multidão. Não importa o quanto você tem, não importa o quanto você está disposto, não importa, irmão. Deus multiplica aquilo que você entrega nas mãos dele. E ele te deu, presta atenção, 5 pães e 2 peixes, para que você possa, dia após dia, colocar diante dele, para que uma multidão seja alimentada. Terceiro ponto. Mordomia do amor. Palavra um pouquinho mais longa hoje, porque nós estamos encerrando a série hoje. Essa palavra era para ser feita em 3 partes, mas eu quis fazer uma só. Mateus 25, do 31 ao 46, diz o seguinte: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas... Quem é ovelha aqui? Levante a mão. Você estará à direita dele. Quem é bode? Se foi levantar a mão, eu vi o pessoal fazendo assim, né? Eu vi uns aí, né? Que foi levantar a mão. Então você não será colocado à esquerda dele. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados por meu Pai. Recebam como herança o reino que lhes preparou desde a criação do mundo. E aí no verso 35, pois tive fome e me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro e me convidaram para sua casa. Estava nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderam: Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer? Ou sedento e lhe demos de beber? Ou como estrangeiro e o convidamos para a nossa casa? Ou nu e o vestimos? Quando foi que o vimos doente? Ou na prisão e o visitamos? E o rei dirá: eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que fizeram. Em seguida, o rei se voltará para os que estiveram à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos.
Pois tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e não me deram de beber. Era estrangeiro e não me convidaram para a sua casa. Estava nu e não me vestiram. Estava doente na prisão e não me visitaram. Então eles dirão: Senhor, quando vimos faminto, sedento, como estrangeiro, nu, doente ou na prisão, e não ajudamos? Ele responderá: eu lhes digo a verdade, quando se recusaram a ajudar o menor destes meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. Verso 46. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. São 3 perícopes que estão separados desse texto aqui. E na última, aqui, na minha Bíblia, diz o seguinte: o juízo final. Talvez se você usa uma Bíblia na versão NVT, vai estar escrito aí: o juízo final. Jesus se apresenta em glória, rodeado por anjos. E a palavra diz que ele reúne todas as nações diante de si. E aí, como um pastor, ele separa as ovelhas de quem? Dos bodes. E essa separação, ela não é feita com base em religião, ela não é feita com base em aparência, ela não é feita com base em palavras, mas ela é feita com base em atitudes concretas de amor. Nós servimos um Deus. Deus é? Deus é? Deus é amor. E aqui Jesus nos leva para um nível em que nós precisamos todos os dias ser colocados. Ele nos chama a atitudes concretas de amor. E aí ele fala de dar comer ao faminto, água ao sedento, fala sobre acolher, trazendo para o nosso contexto, acolher o estrangeiro, roupa ao nu, presença ao doente, ao preso. E aí Jesus fala: se você fizer isso a eles, você fazem a mim. E aos que ignoraram, conforme nós lemos aqui, Jesus fala: vocês deixaram de fazer a mim. Sabe, meus irmãos, o que Jesus está nos ensinando aqui? Jesus nos ensina que amar a Deus sem amar pessoas é mentira. Amar a Deus sem amar pessoas é o quê? A fé verdadeira. Ela se traduz em ações visíveis de compaixão. Ele está falando de compaixão. Ele está falando de pessoas que têm nele o caráter, têm em si o caráter de Cristo formado. Jesus está mostrando que este amor não é um amor abstrato, mas Jesus está mostrando que é um amor prático, é uma prática diária. Ele fala que nós não vamos ser avaliados pelo que nós sentimos, mas ele nos mostra que nós seremos avaliados também pelo quanto nós amamos, por quanto tivemos compaixão. Não é uma fé estéril, uma fé egocêntrica, mas ele está falando de um amor que se manifesta em atitudes ao próximo. Ele está falando aqui do amor bíblico, do amor de Deus manifesto através da minha vida e da sua vida. Amar ao próximo, meu irmão, é muito mais do que falar bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz, mandar um versículo, mas é você agir em favor dele, é você ter compaixão. Quando Jesus nos ensina a darmos outra face, ele não está falando: você vai ser covardão, tá? Não, ele está falando: você vai ter compaixão, porque ele não sabe o que está fazendo, dá ele outra face. Porque Jesus, quando estava sendo pendurado na cruz, torturado, tinha sido cuspido, xingado, estava todo dilacerado. O que ele diz? Nós estudamos isso há 2 séries atrás. Pai, porque eles não sabem. Mas sabe o que a gente quer? A gente quer justiça. Justiça a todo preço, justiça a todo custo, justiça, justiça. Aí vai lá para fora com plaquinha, vamos na minha célula, porque a gente quer justiça. Não, irmãos, não é isso. Não é mais uma manifestação na rua. É amor. É compaixão. É fazer sem esperar nada em troca.
É estender a mão para quem precisa. E aí as perguntas que devem ser respondidas são: primeiro, você tem servido pessoas com compaixão real? Servir pessoas com compaixão real. Não é só boas intenções. Tenho uma boa... Não, é boas intenções. É compaixão. Não é porque você simpatiza. Não, é compaixão. É porque eu amo. Eu quero ver essa pessoa atendida. Eu quero estender a minha mão a ela. Compaixão, marca aí, é interrupção voluntária do seu conforto para cuidar de alguém. Compaixão é interrupção voluntária do seu conforto para sentir a dor de alguém. João 3,16 é muito conhecido meu e seu. O que diz João 3,16? Repita aí. João, porque Deus... Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha. Mas o que fala o verso 17? Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Compaixão é enxergar o mundo sem Deus e entender que Deus quer alcançar cada um deles. Teve um momento que Jesus olhou a multidão perdida e falou: eles são como ovelhas sem pastor. Compaixão. Só fala do amor de Jesus quem tem compaixão. Você está se importando com alguém que tem sofrido? Ou está só, não, estou orando de longe, estou orando de longe, estou orando de longe. Compaixão. Segunda pergunta que precisa de resposta: tem ajudado quem não pode te retribuir? Ou só faz esperando algo em troca? E o que Jesus, eu acho muito interessante que Jesus usa expressões aqui, os pequeninos, os invisíveis, esquecidos, excluídos. Ele usa essas pessoas na sua parábola. Pessoas que não são vistas. Nós só nos lembramos de quem nós vemos. E muitas vezes quem pode nos oferecer é que é legal. Se é chato, não. Não, aí não, também não era sair, eles querem mais, né? Presta atenção. O Senhor nos chama a nós termos compaixão. Olhe para quem está do seu lado. Essa pessoa é uma pessoa que precisa de compaixão. Talvez eu vi as esposas fazendo assim, é verdade. É verdade. Sabe? Terceira pergunta que precisa de resposta. Suas atitudes, elas expressam o amor de Jesus? Aqui é pesado, viu? Amor na prática. Amor é o que o amor? Você pode falar que ama, mas se você não fizer nada... Amor de verdade, ele aparece na prática. É gentileza com quem te fere. Generosidade com quem precisa. Tempo, parar tudo para ouvir. É estender a mão para quem caiu. Agora, pense nisso. O seu estilo de vida. O seu estilo de vida. Ele prega o evangelho ou ele contradiz suas palavras? E uma última ilustração para a gente encerrar aqui. Do bom samaritano. Religiosos passaram ao lado daquele homem. Mas o samaritano, que era alguém excluído, alguém invisível, parou diante daquele homem considerado que é um estranho, cuidou das feridas, colocou o homem sobre o jumento e fez o que depois? Pagou a hospedagem. Ele não teve pena. Que pena desse, não. Ele teve compaixão. Amor na prática. O amor verdadeiro é aquele que se ajoelha, que se suja, que se sacrifica, que se ajoelha com a bacia, lava os pés, mesmo sabendo que aquele homem que ele lavou os pés iria traí-lo.
O amor verdadeiro é aquele que dá honra maior da mesa àquele que iria traí-lo. Sabe, meus irmãos? A fé verdadeira, aquilo que o Senhor vai olhar em nós, ela frutifica em amor concreto ao próximo. Jesus nos deu advertências. As 3 parábolas de Mateus 25 são os critérios finais da prova. Você sabe o que vai cair na prova agora. Viva. Viva. Em primeiro lugar, você tem mantido sua fé viva? Ou apenas carrega uma aparência de religiosidade? Presta atenção. A chama da sua lâmpada revela se você cultiva intimidade com Deus ou uma espiritualidade superficial. Segundo, o que você tem feito com os dons, recursos e oportunidades que Deus colocou em suas mãos? O que você tem feito com os dons, recursos e oportunidades que Deus colocou nas suas mãos? Fidelidade não é enterrar. Fidelidade é multiplicar e colocar eles em trabalho do reino. E terceiro e último lugar, seu amor tem sido percebido por ações práticas ou só por palavras bonitas? Amém. Fique de pé no seu lugar.